Paz, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês aqui nas montanhas de São Tomé das Letras é um assunto que as pessoas me perguntam demais, e hoje está muito na mídia, a mídia explora demais com filmes e tudo mais, né? Que é sobre viagem no tempo. Todo mundo conhece o clássico, né? De H.G. Wells, né? A Máquina do Tempo, né? Recentemente tem uma filmagem mais moderna sobre essa história, a Máquina do Tempo, né? É aquela história que ele tem uma amada e a amada morre, né? E ele tenta construir uma máquina do tempo para voltar no tempo e impedir que a sua amada morra. Será que isso é possível? Será que quebrar esses paradoxos temporais, casuais, causais, é possível? O que a física diz? O que a ciência diz? Né? Eu conheço um dos clássicos, né? Um dos grandes clássicos aí do cinema, da televisão principalmente, aquele seriado O Túnel do Tempo. Vocês se lembram? Bonitinho, muito bom o filme, né? Porque o filme era muito bem feitinho, com os recursos da época, né? Da década de 60, da década de 70, com aqueles efeitos especiais muito primitivos, né? Não tinha era digital ainda nos computadores, e eles faziam umas histórias muito boas. Eles faziam umas filmagens muito boas. Mas no filme não se discutia uma das questões principais dessa questão da viagem no tempo, que é o paradoxo da viagem no tempo, do retorno ao passado. E é exatamente isso que nós vamos conversar. Então, vamos começar a discutir essas ideias. Viagem no tempo. Ok? A primeira pergunta: é possível viajar no tempo? Deslocar para frente, para trás, ir para o futuro, ir para o passado? Será que cientificamente esse tempo ele é algo maleável assim? Vamos ver se cientificamente é possível. Então, essa é a questão fundamental que nós vamos conversar aqui. Ok? Muito bem. Atualmente, Stephen Hawking, né, um dos maiores físicos aí da atualidade, aquele que está com aquela doença na cadeira de rodas, quem não conhece, tá? Um dos grandes gênios aí da cosmologia, da astrofísica, essa coisa toda, né? Ele coloca 3 possibilidades de se viajar no tempo. 3 possibilidades científicas. Não significa que isso é real e pode acontecer. Ele coloca questões teóricas. Tá? Mas segundo o próprio Stephen Hawking, só existe uma viagem para o futuro. Para o passado, não. Porque existe uma coisa muito interessante nas leis da física. As leis da física, todo o universo está montado num princípio fundamental que é chamado a lei de causa e efeito. Isso em física se chama causalidade. Você está entendendo? Então é muito importante que nós entendamos isso. Todo o fenômeno no universo, no princípio da causalidade, as coisas funcionam assim. Primeiro, eu tenho uma causa. Ok? E depois, eu tenho o efeito. Como é que funciona isso? Por exemplo, uma bomba explode e após a explosão dessa bomba, um dos estilhaços da bomba atinge uma pessoa e essa pessoa morre. Então, qual foi a causa? A explosão da bomba. Se a bomba não tivesse explodido, o indivíduo não estaria morto, ele não teria morrido. Então essa é a ordem. Esse indivíduo, ele nunca no universo ele vai poder morrer com o estilhaço de uma bomba se a bomba não tiver explodido. Você está entendendo? Então essa é a linha na física fundamental da causalidade.
causalidade. Ok? Ou seja, o universo só pode existir dentro dessa linha, dessa reta. Ok? Então, isto significa que eu não posso existir em um lugar antes da causa. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, para eu estar aqui dando uma palestra para vocês, a minha mãe teve que conhecer o meu pai, eles tiveram que namorar, tiveram toda uma história, ela engravidou e apareceu o cidadão cujo aqui. Tá? Isso acontece numa determinada linha de tempo. Então vamos imaginar que o tempo flui, uma determinada linha espacial, temporal. Aqui está o meu nascimento. Entendeu? Então, aqui existe uma causa. Essa causa gerou a presença do Laércio. Então, a partir daqui, eu começo a existir neste universo. Ok? Se, neste ponto do universo, o Laércio conseguisse entrar numa máquina do tempo, vamos imaginar essa imagem temporal, e retornasse anterior, eu violaria a lei de causa e efeito, porque eu estou existindo num lugar na qual eu não fui gerado. E olha, esse é um dos paradoxos. Um outro paradoxo mais complexo é este. E se eu próprio chegasse aqui e matasse o meu pai, antes de conhecer minha mãe? Como é que eu poderia existir? Né? É aquela velha história, todo mundo acha, não, vou fazer uma máquina de outro tempo, vou voltar, vou matar o Hitler quando ele era menino ainda. Aí não tem todo o caos da Segunda Guerra Mundial, não tem toda a mortandade, não tem a Segunda Guerra, não pode nem existir. É possível isso? Reconstruir o mundo através, se fosse tão simples assim, as inteligências do espaço, dos planos astrais, os grandes mestres, né? Os ETs, já teriam arrumado o universo há muito tempo. Mas as coisas não acontecem desta forma. Né? Muito bem. Então, esse é um dos grandes paradoxos da viagem no tempo. Né? Esse é o paradoxo de você, né, criar uma linha que torna a inexistência de você no futuro. Então, qualquer mudança que você fizer no passado poderia alterar toda a história à frente de você e você poderia nem existir. Tem um filme que eu esqueci o nome dele agora, que fizeram recentemente, com os efeitos mais modernos, especiais. Os caras inventam uma máquina do tempo, tá? E eles voltam no passado, há milhões de anos atrás, na época dos dinossauros. Aí o que eles fazem? Eles constroem uma rampa, eles só voltam no mesmo lugar sempre. Então eles sabem exatamente a hora que vem um dinossauro, a hora que o dinossauro vai passar naquele lugar, para todo mundo poder fotografar, porque é turismo, os caras fazem turismo, para poder fotografar, tal, o cara não pode sair daquela linha, porque nada pode ser mudado. Porque qualquer alteração na linha espaço-temporal que afete o fluxo do tempo, pode destruir lá na frente e nem existir a máquina do tempo e dar um caos no universo, dar um caos no planeta Terra em geral. Então essa é a lei. Então, este grupo de pessoas aqui, então ele leva. O pessoal vai com máquina fotográfica, eles ficam 10 a 15 minutos só lá. E aí não pode sair daquela plataforma e os caras só ficam tirando foto, porque sabem que naquele momento que o dinossauro vai passar ali, porque eles sempre voltam naquele mesmo tempo, naquele mesmo ponto no tempo. Que o dinossauro vem e vai fazer uma briga com outro animal ali e tal, certo? Muito bem. Então, até aí estava tudo certinho. Ia, voltava. Até que um belo dia, uma das pessoas que foram, assustou-se com o dinossauro e ela voltou correndo pro bloco do túnel, que ia voltar no futuro. Só que acontece uma coisa muito louca. Vem uma borboleta, bem grandona, e pousa no chão, e ela vem e esmaga a borboleta. E ela volta.
Quando eles voltam, todo mundo volta, começa a dar um revertério no tempo, começa a mudar toda a estrutura do tempo, toda a linha temporal. Aí no filme eles colocam, começa a vir em onda, porque aquela borboleta devia ter alguma coisa, que ela ia influenciar uma coisa muito importante lá atrás. Ela seria uma coisa importante. A partir do momento que ela não existiu, por alguém que foi lá e matou ela quebrou a cadeia evolutiva toda do planeta Terra. Foi um negócio muito louco, desde milhões de anos atrás. Então, é mais ou menos essa história do paradoxo, né? Do grande paradoxo. Esse grande filme, né, que é meio comédia também, filme de Volta para o Futuro, né? Que tem 1, 2, 3, certo? Aquele carro lá de lá, hora que o cara volta no passado. Tem aqueles paradoxos, né? Ele encontra com a mãe dele antes de se casar com o pai. Não é verdade? E, olha a encrenca, né? A mãe se apaixona por ele. Se ela não casa, você imagina o rolo que dá. Ele não existiria. Por isso que ele começa a ver a fotografia, começa a sumir, né? Só minha foto do jornal, só minha foto dele. Porque ele está influenciando o destino dessa própria quebra que eu falei para você de causa e efeito. Ele interrompe a linha que formou ele mesmo. Tal. Então esse é um dos maiores paradoxos da física. Da volta da viagem no tempo. Teve um cientista que falou assim, e o seguinte, ó, é um cientista que criou a ideia, para que esse problema não existisse, ele cria uma teoria de universos paralelos. Eles acreditam, alguns cientistas, mas é tudo teórico, não tem nada certo. Eu particularmente, eu fiz uma palestra já sobre universos paralelos, só para discutir isso. Está aí até gravada já nos DVDs. Então ele acredita o seguinte, que o nosso universo, nós vivemos num universo. Mas existem infinitos outros universos, cada um ao lado do outro, mas com pequenas diferenças, com pequenas mudanças um ao outro. E esses universos se estendem até o infinito, segundo ele. O número de universos seria praticamente infinito. Então, como é que ele resolve esse problema do paradoxo do tempo? A gente chama isso aqui o paradoxo do pai. Tá? O paradoxo do pai ou da mãe, que você vai e mata a sua mãe, vai e interfere no processo da sua própria existência. Como é que isso se explicaria? Né? Então, esse cientista, ele diz o seguinte, que a partir do momento que você volta, você não volta para o mesmo universo seu, para a mesma linha temporal sua. Você cai num outro universo. E a partir do momento que você faz uma mudança, você mata seu pai, né, você continua existindo ali, não tem problema, mas o universo não é o mesmo. O futuro criou esse outro universo, essa possibilidade, essa outra variação, você continua existindo no outro universo, e você criou uma outra possibilidade, e você está em outra direção. Então ele cria essa ideia de que seria possível, sim, voltar, mas você não volta no mesmo universo que você saiu. Então qualquer mudança que você fizer não afeta o universo que você saiu de lá. Vocês estão me entendendo? É complexo essa ideia de esquematizar as ideias de tempo. Então, esta seria, né, uma das possibilidades. Agora, que eu não aceito muito esse modelo de universo paralelo, eu não aceito. Eu, como físico, também acho muito furado isso aí. Já nós que somos esotéricos, temos uma visão de um sistema organizado, por exemplo, a Terra é um puta sistema organizado, né? As reencarnações são muito calculadas, quem desce, quem não desce, a hora que vem. Os mentores kármicos controlam todo esse processo, é uma grande escola planetária, certo? Né? Esses cientistas, eles não têm esse tipo de visão, que o universo é uma entidade organizada, que tudo funciona. Parece que tudo são leis ao acaso que rege o universo. Então, por isso, poderia se formar mais um monte de universo. Agora, você imagina o Criador, para cuidar de um, já é um pepino desgraçado. Agora, as possibilidades são muito complexas. Então, eu não vejo nenhuma razão para que essa lei seja válida, esse modelo de universo paralelo. Na verdade, o que nós poderíamos chamar de paralelismo são multidimensionais. O universo multidimensionais não tem nada a ver com universos paralelos. É exatamente essa é a colocação que eu faço no meu trabalho de física quântica e espiritualidade. O que existe é o nosso universo
Então existiria o nosso universo, um único universo, e dentro deste universo seria níveis quânticos de outros universos. Ou seja, na verdade é o plano espiritual, né? Eu estou aqui, mas o plano espiritual está acontecendo com uma sociedade totalmente organizada, simplesmente no nível quântico, no mesmo universo. Não é paralelo, não. Ele está aqui acontecendo, só que numa outra densidade quântica. Só isso. E poderíamos ter vários níveis de densidade quântica, vários níveis de universo. E o plano espiritual seria esses níveis aqui, esses outros universos dentro desse universo. Por isso os espíritos podem estar aqui ao nosso lado, andar ao nosso lado, voltar para a cidade dele. Na verdade, a única coisa que o espírito tem é uma matéria que não é da mesma densidade quântica que a nossa matéria física. E os sensores da maioria das pessoas, que são olhos, ouvidos, né, paladar, olfato, não estão preparados para captar a presença dessas entidades mais sutis, dessa matéria mais sutil que o espírito apresenta. Mas um bom vidente que desenvolve outros veículos, outros modelos de percepção interna, poderiam perceber essas pessoas naturalmente, como se nós estivéssemos olhando o que nós estamos enxergando agora. Porque se você tem um vidente muito bom, um vidente extremamente bom, um clarividente muito bom, ele vê o espírito como você está me vendo. Ele não vê diferença. Não é aquele vulto branco, aquela coisa de fantasma, não. Ele vê uma pessoa exatamente igual a nós. E se tiver com uma roupa comum, sentado aí, ele não sabe se é gente ou se é espírito. Até porque ele olha, ele vê uma pessoa normal, sentado na cadeira, você está entendendo? Ele não tem essa coisa. Só se o cara vier com um turbante, uma puta roupa diferente, um manto, aí ele fala, pô, esse cara não é daqui. Aí ele desconfia que não deve ser desse plano, ou do além, deve ser do além. Entendeu? Mas se vier com uma roupa comum... Eu acompanhei muito tempo um amigo meu, supervidente e tal, né? Ele trabalhava no fórum. Quantas vezes ele levantava do balcão para atender as pessoas e não era gente comum? Ele disse assim que uma vez ele começou a conversar com a pessoa no balcão, a hora que ele olhou, ela estava flutuando, não pisava no chão, você não via os pés. Depois que ele desconfiava que era espírito. E tão perfeita que a visão que o indivíduo tinha do plano espiritual. Então isso é uma terceira visão extremamente aberta. Ele não vê diferenças entre pessoas comuns de espíritos. Então é tudo uma questão de percepção, essa relação desses universos aqui. Agora, nessa aqui não, já é muito diferente. Tem até um filminho que passava no Sci-Fi, no canal Sci-Fi, que chamava Universos Paralelos. E exatamente, o cara construiu uma máquina que ele pulava de universo em universo. E aí cada universo que ele ia era uma aventura, né? Porque as coisas são mais ou menos parecidas, tem poucas variações. Um outro, por exemplo, ele cai no universo onde o presidente não é Obama, é outro, e as ordens foram diferenciadas, existem pequenas diferenças. Quantas vezes ele não pulou no universo que ele via ele mesmo, é completamente diferente do que ele é, entendeu? Tem todo esse jogo assim, desses filminhos paralelos aqui desses universos. Mas eu não acredito nisso. Então o Hawking, ele acredita que, através das teorias científicas que existem aí hoje vigente, a viagem no tempo seria possível somente para o futuro. Só para o futuro, porque aí você não quebra a lei de causalidade. Mas vamos ver como é que isso funciona.